Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si o menino, o colocou no meio deles e respondeu: Digo-vos em verdade, que se não vos converteres e tornares quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe, em meu nome, a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: Que quereis? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Jesus lhe replicou: É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que me respeita, a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção de muitos. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: Quando fordes convidado para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos sejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: Meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos, e que ele formulou assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O presente texto faz parte do Evangelho de São Mateus, capítulo 18 e 20, São Lucas, capítulo 14, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 7. Que Deus abençoe a todos nós.
está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.